Olá, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor, esperamos que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um tempo de adoração, de serviço ao nosso Senhor. Hoje contamos com a assistência e o apoio do Elvis, do Samuel, também da parte musical, teremos a companhia do Isaac e do Lucas. E eu estarei aqui ministrando a palavra de Deus, falando aqui das Sagradas Escrituras e daquilo que Deus tem a nos dizer esta noite, através da sua palavra. Nós iniciaremos esse momento lendo o texto que servirá de base para a nossa pregação, que é o texto de 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler do verso 1 ao verso 18, perdão. 1 Reis, capítulo 19, vamos do verso 1 até o verso 18, diz o seguinte a palavra de Deus. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então, verso 15, o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como rei, Jeú filho de Ninsi como rei de Israel, e Eliseu filho de Safate e de Abel Meolá como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000,
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Texto sagrado e inspirado, texto que serve de base para a nossa fé e para a nossa vida prática. Esperamos, Senhor Deus, fazer bom uso da tua palavra esta noite, podendo interpretá-la corretamente, fazendo as devidas aplicações e assim, Deus, contribuindo para o aperfeiçoamento da tua igreja e do teu povo. Que o Senhor nos abençoe neste tempo onde prestaremos culto ao Senhor. Nessa forma, Deus, onde cantamos, te adoramos através das músicas, te adoramos, Senhor Deus, através da reverência, da atenção, do temor e de todas as formas que o Senhor estabeleceu para que assim o Senhor fosse adorado. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Nos conduz em todo o tempo que aqui estaremos. Perdoa nossos pecados, Pai de eterna glória. Que o teu reino venha e que a tua glória, Deus, seja vivenciada pelos teus filhos aqui. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos passar para o tempo dos cânticos. E eu convido aqui nosso amado irmão Isaac, também o Lucas, que estarão nos conduzindo nesse tempo de adoração através das músicas. Boa noite, irmãos. Iremos dar início ao nosso momento de louvor, cantando o corinho de número 254, Morri na Cruz por Ti. Continuidade, iremos cantar o corinho Bem-aventurado.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, não, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Amém. Pastor Franco. Amém. Agradecemos o Ministério de Louvor pelos cânticos aqui entoados. Passaremos agora para o tempo da pregação, a mensagem da palavra de Deus. Eu quero iniciar falando sobre um possível problema que esteja acometendo várias pessoas, que é a frustração com Deus, a decepção com Deus. Nós temos percebido que por conta da pandemia, vários planos, vários projetos, vários alvos têm sido deixados para um segundo plano. E dentre esses projetos, planos e alvos, podemos também perceber que o povo de Deus tinha vários projetos e alvos, conquistas para o ano de 2020, e essas conquistas, esses projetos acabaram ficando para um outro momento, para um momento posterior, se é que Deus nos permitirá que assim o seja. E quantos casamentos, quantas datas foram adiadas, quantos aniversários de 15 anos, quantos projetos de vida, quantos estudos, quantas faculdades, quantos trabalhos foram aí adiados por conta da pandemia. E é possível que alguns até questionem por que isso aconteceu, né? Porque planejei tanto, sonhei tanto, né? Coloquei isso diante de Deus, orei a Deus, e nesse ano exatamente que eu havia projetado tudo isto, acabei aqui ficando decepcionado, triste com esse plano de Deus. E é possível que alguns até considerem isso de uma forma tão intensa, que até questionem o plano de Deus. E por que isso aconteceu? Por que Deus não deixou que os meus planos, projetos ocorressem esse ano? Por que adiar? E em alguns casos é até provável que esses planos, projetos de uma viagem sejam adiados e nunca mais sejam aí atendidos ou correspondidos. E o que pode gerar esses adiamentos, essas frustrações, é uma decepção com Deus, uma decepção com o plano de Deus. E falando em decepção, nós podemos perceber na vida de vários personagens da Bíblia, frustração com o plano de Deus. Nós podemos ver na vida de Asaf, no Salmo 73, quando Asaf questiona, quando Asaf ele se coloca diante de Deus questionando
o plano de Deus em abençoar os ímpios, abençoar aqueles que não temem a Deus. E Asaf, por alguns instantes, ele questionou a Deus, questionou a ação de Deus, questionou ali de forma que ficou triste, abalado e decepcionado com aquilo que Deus estava fazendo. Podemos perceber isso também na vida de Abacuque, como Abacuque reage ao fato ali de Deus não responder imediatamente a sua oração, o fato de haver violência em Israel, o fato da impiedade se multiplicar na nação de Israel, e Deus não atuar conforme o profeta gostaria que Deus o fizesse. Abacuque ficou frustrado, decepcionado, e isso fica percebido no livro que leva o seu nome. Podemos ver isso também na vida de Jó, podemos ver isto na vida de vários homens que se decepcionaram por algum instante com o plano, o projeto e a ação de Deus na história. E alguém muito conhecido da escola profética, né, seu nome Elias, ele passou por um momento assim também, um momento de frustração, de decepção com os planos de Deus. A partir do capítulo 17 do livro de 1 Reis, nós temos este personagem surgindo como um dos grandes porta-vozes da mensagem de Deus durante o período da monarquia, e ali mais especificamente o período do reino dividido, quando o reino do norte e o reino do sul já haviam ali, né, se dividido. Então, desde o capítulo 17 é mencionado o seu nome e já é mostrado ali uma série de desafios que Elias enfrenta no seu ministério. E juntamente com esses desafios, uma série de milagres, de ações sobrenaturais que acompanham o ministério de Elias. A partir do capítulo 17, Elias, ele já é orientado a buscar ali o rei do norte, Acabe, e trazer uma nota sobre o que ocorreria nos 3 anos seguintes. Uma grande seca, uma seca essa que afetaria Israel ali durante o período do reinado de Acabe. Depois disso, tendo em vista a seca que viria sobre a nação de Israel, nós temos a ação milagrosa por meio da qual Deus sustenta o profeta Elias. A partir do verso 8 até o final do capítulo 17, nós temos ali como Deus sustenta esse homem. A princípio, mandando que ele fosse às margens do rio Jordão, de onde ele beberia água e seria ali alimentado pelos corvos. Após o desabastecimento de água, Elias é orientado por Deus a ir até a região de Sidom, onde seria mantido, seria alimentado por uma viúva lá de Sarepta. Então, os milagres ocorrem na vida de Elias, milagres muito grandes são percebidos. A partir do capítulo 18, mais uma vez Elias se apresenta diante de Acabe. E agora para realizar outro sinal miraculoso. Aquele mesmo profeta que havia falado sobre a estiagem de 3 anos, é o mesmo profeta que agora vem com a boa notícia de chuvas para ali o rei Acabe. Então, ocorre que ele chama Acabe, tem uma conversa com Acabe, e disse que agora faria chover sobre a terra. E ele até orienta em um determinado momento que Acabe se apresse em retornar para o seu palácio, porque de outra forma a chuva o alcançaria e o impediria de chegar facilmente a seu palácio. Os milagres não acabam por aí. A idolatria em Israel assolava o povo. O ídolo Baal, o demônio adorado ali, colocado como estátua, como digno de adoração, e isso por uma grande influência da moradora de Sidom, Jezabel, esposa de Acabe, nós temos ali o momento em que Elias, ele encara os profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, desafiando-os para ali um sinal que comprovaria a existência do Deus de Israel e o seu poder sobre todas as outras divindades. Então, ele mais uma vez realiza um sinal miraculoso,
provando e testificando do poder do Deus de Israel e de que não há nenhum outro Deus senão o Deus de Israel. Esse Deus que havia sido abandonado, esse Deus que havia sido deixado de lado pelo reino do norte, por Acabe e Jezabel, como os grandes proponentes ali, os grandes envolvidos na adoração a Baal. Depois daí, Elias ora para que chova, e de fato chove. Isso é narrado nos versos 41 até o verso 45. E é nesse contexto de porta-voz de Deus, isso permeado de grandes sinais, em que Asaf tem uma crise e, podemos dizer, uma decepção com Deus. Depois de realizar esses grandes sinais, a partir do capítulo 19, verso 1, nós temos essa personagem Jezabel ganhando algum destaque aqui. Ela é mencionada aqui antes, mas não há nada sobre ela até então. Então nós temos um destaque aqui com respeito a Jezabel. E ela diz, depois de receber um relatório de seu marido Acabe, rei de Israel, sobre o que Elias havia feito com os profetas de Baal, ela traz aqui uma nota para Elias: que os deuses a castiguem, se no outro dia, aquela mesma hora, ela não tiver feito com a vida de Elias, assim como Elias havia feito com os profetas de Baal. E aqui inicia-se a crise e a decepção de Elias com o plano de Deus. O plano de Deus fica claro a partir dos versos 15 até o verso 18, que Deus quer trazer um fim a toda a descendência de Acabe. Deus quer trazer um fim a toda a casa de Acabe, a Jezabel. E para isso, Deus levanta esta mulher, coloca ela como uma forte adversária de Elias, o que causou espanto a Elias. O que Elias esperava certamente é que, assim como todos que presenciaram aquele sinal se rendessem aos pés do Senhor, se rendessem aos pés do verdadeiro Deus, ele esperava que assim também ocorresse com Acabe, ele esperava que assim ocorresse também com Jezabel, mas não foi assim que Deus fez. Essa mulher continuou rebelde, aqueles sinais não mudaram seu coração, aqueles sinais não trouxeram arrependimento ao coração de Jezabel. E aqui fica o primeiro aprendizado desse texto, não é? Os sinais miraculosos, tudo aquilo que Deus fez, não é suficiente para gerar e trazer arrependimento ao homem. Por mais que Deus faça, vezes após vezes, sinais, levando pessoas à reflexão, ao arrependimento, nem sempre é assim. É por meio de sinais que o Evangelho de João diz: Jesus realizou vários outros sinais, mas esses foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Não estou dizendo que Deus não usa os sinais para trazer arrependimento, levar reflexão e gerar fé no coração das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é suficiente se não houver uma ação de Deus por trás desses sinais, atuando no coração humano. Essas ações por si só não produzem fé e arrependimento. Então, aquilo que Elias tanto esperava e aguardava não ocorreu. E no verso 3, nós temos um sentimento que tomou de conta do coração de Elias, o medo. Então ele se levanta e ele vai até Berseba, já na região de Judá. Ele desce e vai até Berseba e procura se esconder. Chegando lá em Berseba, ele busca o deserto, caminho de um dia inteiro. Ele vai no rumo do deserto, caminhando e até chegar debaixo de um zimbro. E ele sentiu vontade de morrer e orou. A sua oração, em poucas palavras, ficaram registradas aqui pelo autor e diz o seguinte: basta, Senhor, tira a minha vida,
porque não sou melhor do que os meus pais. Fica a pergunta aqui se Elias está falando isso de forma honesta ou se Elias está sendo irônico. Basta, já que eu não sou melhor que meus pais. E provavelmente existe um tanto de ironia, porque no verso 10, ele vai dar um testemunho acerca de si mesmo, dizendo o seguinte: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, no versículo 10, ele diz isso. E lá no verso 14, mais uma vez ratificando isto, em uma segunda aparição do anjo, ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, o que provavelmente caracteriza que no primeiro momento Elias está sendo irônico. Ele diz: tira minha vida, eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que ninguém. E muito provavelmente ele está sendo irônico, dizendo: basta, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que o Senhor fez através do meu ministério, esse povo mantém-se rebelde, esse povo ainda quer me matar. Então ele procura fugir, ele procura se retirar da presença ali de Acabe e de Jezabel e fugir. E isso fica biblicamente registrado, que a razão que levou ele a fugir é o medo. O medo fez com que esse homem tentasse fugir da presença de Jezabel. No versículo 6, nós temos o seguinte: Elias olhou, viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Ele teria uma viagem longa pela frente. O anjo o alimenta, assim como Deus já havia feito no início do ministério dele, quando alimentou com os corvos, quando através da viúva também supriu suas necessidades. Mais uma vez, esse profeta é servido por Deus. Mas nessas ações de Deus na vida de Elias foram suficientes para levá-lo a enfrentar aquele medo e a lidar com aquela questão de uma forma corajosa, como ele já havia feito com os 450 profetas que ele havia destruído e desafiado. Aquele homem estava precisando entender qual o plano de Deus e saber que muitas vezes o plano de Deus acaba frustrando os nossos planos pessoais. Os planos de Deus acabam trazendo a nós uma mudança essa que precisamos fazer para que nossos planos coadunem com os planos de Deus. Deus não tem a obrigação de fazer com que os nossos planos, que os planos dele se conformem aos nossos planos. Pelo contrário, nossos planos precisam se conformar aos planos de Deus, mesmo que isso nos frustre. O plano de Deus sempre prevalecerá. Elias parece que não havia entendido isto. Os planos de Deus prevaleceriam, apesar de Elias. No versículo 8, Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida que ele havia recebido do anjo, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, ou o Monte Sinai, o monte de Deus. Aqui nós temos algo muito ilustrativo na vida de Elias, daquilo que havia acontecido antes, através do povo peregrinando no deserto. Nós temos o povo saindo do Monte Horebe e peregrinando 40 anos até a terra prometida. Na vida de Elias, ele se alimenta, ele é alimentado como a nação de Israel foi alimentada de maneira sobrenatural. Ele caminha 40 dias e 40 noites indo para o Monte Horebe, para o Monte Sinai. E é perceptível a ideia que o narrador quer trazer para você de semelhanças entre esses dois eventos, a ligação que há entre esses dois eventos. Nós temos o profeta saindo ali, né, e peregrinando durante 40 dias e 40 noites, sendo alimentado por Deus até o Monte Horebe, de onde receberia de Deus as instruções acerca do plano de Deus com respeito a Acabe e a Jezabel.
Na vida de Moisés e do povo de Israel, nós temos o povo recebendo de Deus orientações de como deveria peregrinar, as instruções de Deus de como o povo deveria ser conduzido ali por Moisés, as orientações acerca da dieta e várias orientações que Deus lhes havia dado no Monte Sinai, registrado no livro de Levítico. O autor quer trazer essa semelhança, mostrar esse silogismo que há entre essas duas narrativas. Então, depois de ser alimentado, depois de ser orientado sobre a longa viagem que ele faria até o Monte Horebe, no verso 9, ali entrou numa caverna, depois de chegar no Monte Horebe, onde passou uma noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele responde no verso 10: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Na mente de Elias, ele é um solitário adorador de Deus, em meio a um bando de pecadores que se voltaram contra Deus. Ele se vê como o único adorador, no meio de um povo apóstata que havia abandonado o seu Deus. Ele diz: eu estou fugindo, porque eu sou zeloso, porque eu amo o Senhor, e tudo aquilo que eu esperava de fato não ocorreu, mesmo depois de tudo aquilo que ocorreu com os profetas de Baal. Então, ele diz: mataram os profetas, só fiquei eu, e eu estou fugindo porque estão querendo me tirar a vida. No verso 11, lhe foi dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. A orientação é que ele saísse da caverna e ficasse ali fora da caverna, de onde ele veria o Senhor passando. E mais uma vez, o que o autor de 1 Reis quer mostrar semelhança entre aquilo que ocorreu com Moisés e aquilo que vai ocorrer com Elias. Então ele veria algo grandioso, algo majestoso ali no monte. Mas para isso ele deveria sair da caverna. E o Senhor estava passando. E nos é dito, no verso 11, que um grande vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Um grande vento foi percebido por Elias. Mas o texto nos diz que o Senhor não estava no vento. Outro fenômeno natural ocorre ali na frente de Elias. Depois do vento houve um terremoto muito grande, percebido pelo profeta. Mas também nos é dito que Deus não estava no terremoto. Deus não está naquele terremoto. Depois do terremoto, outro evento ocorre. Um fogo, mas mais uma vez, nos é dito que Deus, o Senhor, não está no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. O autor não diz se Deus estava nesse silêncio que é narrado, esse som suave de um sussurro. Mas fica pressuposto que, já que Deus não está no terremoto, já que Deus não está no fogo, já que Deus não está na ventania, fica aqui pressuposto que Deus está no vento, nesse vento suave, nesse suave sussurro. É muito provável que é isso que o autor quer que percebamos, que Deus está neste som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isto, no verso 13, cobriu o rosto com um manto. E mais um indício de que Deus está neste suave sussurro. Saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz, ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez a pergunta lhes é feita. E ele responde, mais uma vez, repete as mesmas palavras que já havia dito outrora.
tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Essas perguntas são perguntas retóricas. A pergunta, ela tem muito mais um teor de exortação. Elias, o que é que você está fazendo aqui? E a resposta de Elias, em outras palavras, é: estou com medo, só sobrou eu. Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? E Deus mostra um grande sinal da sua presença, da sua atuação. E mais uma vez, depois daquilo, lhes é perguntado: Elias, o que é que você faz aqui? Mesmo diante dos grandes sinais que Deus tem feito, o que é que você está fazendo aqui? Ele diz: mataram os profetas, só sobrou eu, o que é que eu vou fazer? Vão tirar minha vida. E esses sinais são provas reais de que Deus cuidaria do seu profeta, de que Deus cuidaria daquele homem, o assistiria em todo o seu ministério e não permitiria que sua vida fosse tirada, apesar de Acabe e de Jezabel. E a partir do verso 15, nós temos a orientação da parte de Deus para aquele profeta. E a orientação é exatamente que ele volte de onde ele havia saído. Verso 15: então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho, para o deserto de Damasco, lá no norte, na região ali ao norte de Israel, de onde ele havia saído, com medo e frustrado e decepcionado com Deus. Volte. Chegando lá, você vai ungir 3 pessoas. Primeiro, você vai ungir o novo rei da Síria, Azael. Segundo, o rei de Israel, seu nome Jeú, filho de Ninsi. Ele seria o novo rei em Israel. E por fim, ele ungiria também o seu substituto, aquele que tomaria o seu lugar e desempenharia o ministério profético, que seria ali o líder da escola profética de sua época, Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Então, este homem deveria vencer o medo e agora ungir 2 reis, o rei da Síria, o rei de Israel e Eliseu. E por que essas pessoas deveriam ser ungidas? Qual é o propósito? O que Deus quer levantando Elias para ungir essas pessoas? O propósito de Deus está registrado no verso 17, com esta ação de ungir esses 3 homens. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. O que Deus está dizendo é o seguinte: é que a descendência, a família, a casa de Acabe, juntamente com Jezabel, seria totalmente destruída. E aqui nos fica implicitamente registrado qual o plano de Deus em levantar Jezabel e manter seu coração ainda em rebelião contra o profeta e consequentemente contra Deus. Deus traria a cabo a família de Acabe. Deus destruiria Jezabel. Jeú seria responsável por isso, assim como Azael, assim como Eliseu. Estes 3 homens trariam a destruição, a família, a casa de Acabe, como de fato ocorreu, e assim fica registrado a partir do capítulo 10 de 2 Reis. Em 2 Reis, nós temos aqui o desfecho da casa de Acabe. Jeú exterminou a casa de Acabe. Jeú matou os adoradores de Baal. E era exatamente isso que Deus queria. Trazer um fim àquela dinastia ímpia, má. E por isso, Deus endureceu o coração de Jezabel.
Mas os planos de Deus frustraram, decepcionaram Elias. O plano de Deus de destruir a casa de Acabe, naquele momento não foi compreendido por Elias, gerando frustração, decepção, depressão e até um desejo suicida. Será que isso não ocorre conosco? O fato de não estarmos afinados com os planos de Deus, de não estarmos ali tendo conhecimento do plano de Deus, gerando frustração e decepção. Ah, meu Deus, por que essa pandemia? Por que tudo isso? Acabou com o meu casamento, meus planos, acabou com minha empresa, acabou com meus projetos. Calma. Os seus planos precisam coadunar com os planos de Deus e não os planos de Deus com o seu. Os planos de Elias precisavam passar por uma adaptação, por uma mudança. O sonho de Elias era que todos ali se dobrassem diante do Deus de Israel e reconhecessem sua autoridade e o seu poder. Mas Deus diz: eu não quero isso, Elias. E assim como Deus fez com Faraó, endurecendo seu coração, Deus fez também com Jezabel. Deus fez também com Acabe. E levantou homens que posteriormente foram ungidos por Elias e trariam fim à dinastia de Acabe. Trariam fim à sua casa. Uma falta de conhecimento acerca dos planos e projetos de Deus fizeram com que Elias ficasse frustrado e decepcionado. E aqui, irmãos, eu quero trazer nossa primeira reflexão sobre nos decepcionarmos com os planos de Deus. É muito provavelmente porque os seus planos não estão alinhados com os planos de Deus. Nós temos orientações da parte de Deus de que devemos pensar nas coisas do alto. Devemos fixar nossos olhos em Cristo. Precisamos entender isto. Não estou dizendo que seus planos de casamento, que todos os seus planos não sejam bons, e os alvos que você estabeleceu para o ano de 2020 sejam ruins, não necessariamente. Assim como os planos de Elias não eram ruins, de que aquelas pessoas se convertessem e se voltassem para Deus, que o reino do norte entendessem que só existe um Deus e um Senhor sobre os céus e a terra. Não é algo ruim, mas os planos de Deus são mais altos que o nosso, diz o profeta Isaías. E não é os planos de Deus que precisam se adaptar aos nossos planos, pelo contrário, adapte os seus planos aos planos de Deus. Que Deus ajude nós a alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Eu sei que muitas viagens foram frustradas, casamentos, aniversários, batismos, vários batismos aqui na igreja foram cancelados por conta dessa pandemia. Ah, estou decepcionado com Deus, eu queria algo tão bom, tão maravilhoso, eu queria me batizar. Ah, e se eu morrer sem me batizar? Os planos de Deus não serão frustrados por isso. Pelo contrário, os planos de Deus têm se cumprido com esta pandemia. Lembre-se do sermão escatológico de Cristo, de que teríamos no final dos dias pandemias, problemas, crises econômicas, crises morais, o amor de muitos esfriaria, tudo aquilo que antecede a vinda de Cristo. Os planos de Deus são maiores que o seu, e os planos de Deus sempre prevalecerão. Precisamos entender isso, para que não tenhamos frustrações como Elias teve. Pensemos nisso. Os planos de Deus precisam ser colocados em destaque, independente da sua vida, independente. Outra coisa importante que eu quero pensar com os irmãos, à luz desse texto, é o seguinte: quando nos frustramos a respeito dos planos de Deus, isso quer dizer muita coisa acerca do que pensamos sobre nós.
Quando nós agimos assim, é porque nós estamos achando muito sobre nós mesmos. Elias se colocou assim, dizendo: olha, todo mundo morreu, só ficou eu, só tem eu adorando a Deus. E Deus o constrange no final do texto, dizendo: Elias, eu conservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, bocas que não beijaram. E às vezes nós achamos, porque somos servos de Deus, que nós merecemos alguma coisa, que nós temos alguma credibilidade, algum crédito. De forma nenhuma. A graça de Deus que atuou na vida de Elias, fazendo com que todos aqueles sinais fossem desempenhados, é o mesmo Deus que atua na nossa vida hoje, tornando possível uma vida santa, reta, íntegra, desviando-nos do mal. Cuidado, porque nossa decepção com os planos de Deus revela muito acerca daquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Nos colocamos em um lugar de destaque, lugar esse que não pertence a nós, somente a Deus. E por fim, irmãos, além de pensarmos com muito maior autoestima nos planos de Deus, naquilo que Deus tem estabelecido no seu plano eterno, em detrimento dos nossos planos e alvos, isso vai nos ajudar a não nos decepcionarmos com os planos de Deus. Precisamos também ter uma visão correta acerca de nós mesmos, saber que nós somos seres repugnantes, pecadores e indignos. E se temos recebido algo, se temos feito algo, nada mais é do que a graça de Deus atuando em nós. E por fim, precisamos saber que os planos de Deus não podem ser frustrados e que os planos dele são muito mais altos que o nosso. Se Deus frustrou o seu casamento, se Deus frustrou o seu aniversário de 15 anos, se Deus frustrou a sua viagem tão desejada, planejada por 4, 5 anos, pode ter certeza que Deus tem coisas melhores. Não sei se para você, mas para os planos dele certamente. Ele vai cumpri-los, independente de você, independente das suas decepções, das suas frustrações. Acabe foi morto, Jezabel foi morta, sua casa foi toda morta, porque Deus estabeleceu que assim fosse. Independente da frustração, da decepção e da depressão de Elias, os planos de Deus vão se cumprir e não podem ser frustrados. Muito melhor será se nós afinarmos os nossos planos com os planos de Deus e termos uma visão correta sobre o nosso Deus e sobre nós mesmos. Que Deus abençoe você, irmãos. Que Deus te ajude nas tuas frustrações, nas tuas decepções com esta pandemia. Que Deus lhe ajude a afinar os seus planos com os planos dele, de forma que ele seja glorificado por aquilo que ele estabeleceu. Que Deus seja glorificado com aquilo que ele planejou na sua vida. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a fixar os olhos nos teus planos, a fixar os olhos no teu reino, a fixar os olhos em ti, Deus eterno, Senhor da glória, Deus todo-poderoso. E que estas verdades aqui entendidas nos ajude a viver para a tua glória e não decepcionados com o Senhor, porque mesmo decepcionados, o Senhor fará com que o teu plano se cumpra, independente de nós, independente da nossa alegria, independente da nossa tristeza, independente das nossas frustrações. O Senhor estabeleceu um plano e tem providenciado para que ele se cumpra conforme a tua vontade e a glória e esplendor do teu nome. Nós te oramos e te agradecemos em Cristo. Amém. Amém. Vamos encerrar cantando. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Queremos desejar uma boa noite a todos. Que Deus os proteja, que Deus os guarde, que Deus fortaleça a fé de cada um. E sempre orando, pedindo que
esse período passe e a gente esteja retornando. Se Deus não quiser, assim o seja, para a glória dele, os planos dele serão colocados sempre em prática, serão vivenciados por nós, quer queiramos, quer não, quer nos alegremos, quer não. Então vamos cantar o nosso Deus. Convido aqui o irmão Isaac e o irmão Lucas, que vão encerrar esse tempo cantando ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Para encerrarmos mais um culto de oração, iremos cantar uma canção que tem por título A Voz, e é uma canção que nos encoraja a termos esperança, né, na promessa que o nosso Senhor nos deixou em suas Escrituras, né, essa promessa que nos garante que Cristo virá para consumar o seu reino, né, esse reino que foi estabelecido na sua primeira vinda. E nesse dia, né, nesse grandioso dia, o ferido, o cansado, aqueles que clamam por justiça, né, eles serão atendidos, a luz ressurgirá, né, para o ferido e para o cansado. E aqueles que são arrogantes e orgulhosos terão, né, o devido julgamento, serão devidamente julgados. Então, que possamos ter esperança nessa promessa, né, e termos em mente que os problemas pelos quais estamos passando agora, eles são passageiros e não se comparam, né, com a glória que há de vir. Sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. O exaltado